Algumas coisas na vida eu penso, poxa, eu gostaria de ter aprendido isso antes. Esse meu amigo virou pra mim e falou assim: você acha que você tem capacidade de passar no vestibular? Gente, hoje não é um dia comum. Hoje é um dia que eu tô meio feia. Isso não é muito comum de acontecer. Olha o tamanho dessa olheira. Ontem eu dei uma choradinha básica de TPM e super dá pra ver na minha cara hoje. Meu olho tá fundo, escuro. Mas a gente vai resolver isso com uma maquiagenzinha enquanto a gente bate um papinho. Algumas coisas na vida eu penso, poxa, eu gostaria de ter aprendido isso antes. E aí acontece alguma situação parecida e eu penso, caramba, eu não aprendi ainda. Então veja que vai mais do que eu gostaria de ter aprendido antes. A pergunta é, quando eu vou aprender com essa situação que tanto se repete? Por mais que as situações se repitam de formas diferentes, né? Com cenários diferentes, com pessoas diferentes envolvidas, elas se repetem. Existe aquela velha discussão de eu gostaria de ter aprendido isso antes e se não fossem essas situações, esses aprendizados, eu não seria quem eu sou hoje. E eu entendo o lugar das duas frases, sabe? Eu entendo que tem coisas que a gente passa de novo e fala, caramba, eu deveria ter aprendido isso antes. Mas tem coisas que estão ali para nos moldar e que aconteceram para nos moldar e que de fato nos modificaram. Então, como negar aquilo que já foi, né? Nos resta aprender. Esses dias o Leandro Carnal fez um post no Instagram sobre caranguejos, sobre quando os caranguejos estão no balde ali da pesca ou já na panela, porque eu acho muito cruel a forma como eles são mortos, né? Mas, enfim, também é uma hipocrisia, porque eu como. Mas ali, quando eles já estão na panela, que um tenta sair do balde, da panela, e os outros puxam ele. E todos vão acabar mortos, né? Aquele que tentou sair podia ter uma possibilidade de ter feito diferente na vida. Eu vou deixar o post linkado e esse post eu li logo depois de eu ter passado de novo por uma situação de estar esperando a aprovação. Mais ou menos isso. E aí a gente pensa, quem são as pessoas que a gente está esperando a aprovação? Eu sei que não é para esperar a aprovação de ninguém, eu sei, mas a gente espera. Quem são essas pessoas? Por que é importante a gente saber disso? Tem pessoas que a gente espera a aprovação e de fato elas conquistaram muito daquilo que a gente quer conquistar. São pessoas que a gente admira, são pessoas que nos impulsionam para a vida. E lógico que alguma coisa que saia da boca delas vai ter um peso muito grande, porque são pessoas que a gente admira muito. Mas o pior cenário é quando a gente espera ser aprovado por pessoas que a gente nem conhece, ou por pessoas que a gente conhece, mas que a gente não admira, ou por pessoas que a gente conhece, que a gente admira e que a gente ama. Mas nem sabem dessa vivência que você está tentando, disso do novo que você está tentando para sua vida. Para essa pessoa não faz sentido esse novo, esse tentar sair do balde, sabe? Então não faz sentido esperar a aprovação dessa pessoa. Essa pessoa não vai aprovar, porque ela não vai entender a sua motivação. Com 19 anos, eu trabalhava numa loja de roupa infantil. E aí eu percebi que eu gostava. Era a segunda loja que eu entrava para trabalhar, assim, da área de setor infantil, né? De coisas voltadas para crianças. Por alguma razão me veio a ideia de fazer pedagogia. E eu falei, cara, eu vou fazer pedagogia. E, gente, eu vivia na merda, assim, com 19 anos, sabe?
um poço, uma vida que não era minha, eu vivia completamente fora da realidade. E eu tinha um amigo só nessa época, porque os outros meio que não eram pessoas tão importantes para mim. E aí quando eu tomei essa decisão, que obviamente não condizia em nada com a minha vida, essa decisão, porque era uma vida de fachada, não era uma vida da Juliane verdadeira. Quando eu tomei essa decisão, eu contei para esse amigo. Falei, eu decidi que vou fazer pedagogia. Vou fazer pedagogia! Contei super feliz. Eu lembro até em que lugar a gente estava do shopping. Essa loja ficava no shopping, a loja que eu trabalhava. Esse meu amigo virou para mim e falou assim: você acha que você tem capacidade de passar no vestibular? Você acha que você tem capacidade de entrar numa faculdade? Sabe, gente, quando eu lembro dessa cena, várias coisas passam pela minha cabeça, sabe? Várias. Mas a principal é o nível da minha autoestima na época, a ponto de ter caído na primeira paulada. A primeira pessoa que eu contei que eu queria fazer faculdade, que eu queria fazer pedagogia, a primeira pessoa me falou que eu não era capaz. Eu tive a sorte, estamos falando de um cenário de sorte, de anos depois dessa cena aí, estar no meio de pessoas que me apoiaram a fazer faculdade. Porque eu titubeei, eu fui atrás, né? Já contei essa história aqui, eu fui atrás, fui fazer provas, fui fazer cursinho. Mas quando foi para entrar mesmo na faculdade, eu tive medo. Eu me senti incapaz. Então veja, não é que a pessoa disse que eu era incapaz e eu simplesmente acreditei. Eu já me achava incapaz, né? Eu já achava isso de mim. Por isso que eu falo que essa ferida da incapacidade não foi plantada ali, ela foi plantada em algum lugar da infância por alguém que era muito importante para mim. Mas aí quando alguém que é importante para mim na vida adulta toca nessa ferida, eu lembro, é como se a gente lembrasse, poxa, é verdade, eu não sou capaz, então eu não vou fazer. E aí anos depois eu estava perto de pessoas que acreditavam em mim, eu resolvi fazer pedagogia, tive o apoio na época para fazer faculdade e fui fazer. Mas por que eu tô frisando que anos depois eu tive essa sorte? Porque anos depois eu estava mais velha, mas não necessariamente estava mais madura ou mais segura. Então, se eu ainda estivesse no meio de pessoas que iam querer me puxar para dentro do balde, possivelmente eu não teria feito faculdade, pelo menos não naquela época, de novo. Porque eu ainda esperava muito de pessoas me apoiando, dizendo, não, eu acredito em você, você vai conseguir, você é capaz. Eu precisava disso. E para algumas coisas preciso até hoje, por isso que essa realidade bateu na minha porta aí esses dias. E a segunda situação foi quando eu fui fazer renda extra na época da faculdade. Comecei a vender brigadeiros, revender uns doces também. E tava dando super certo, gente. Deu muito certo. Mas aí uma pessoa... De novo, né? Nessa época aí, eu posso fazer um vídeo só falando da renda extra, dos brigadeiros e do pão de mel que eu vendia, porque aconteceu tanta coisa. Sempre acontece coisa para deixar a gente para baixo. Mas o que eu mais lembro, assim, desse dia, dessa época, foi de ter combinado com uma pessoa que tinha um comércio. E eu combinei de deixar uns brigadeiros, né, umas coisas lá em consignação. E a pessoa aceitou, falou, beleza, pode trazer. E aí, para deixar exposto no comércio, eu comprei embalagens mais bonitas, eu comprei uma cestinha. Enfim, né, diferente de como eu revendia no meu trabalho, de como eu revendia na faculdade, que era uma embalagem mais simples. Fizemos, né, meu marido que fazia a massa de brigadeiro, eu ajudava a enrolar.
fizemos ali no dia anterior ao dia combinado. Cheguei lá no comércio para deixar, né, os doces. E a pessoa falou que não ia ficar. Deu para trás. E assim, gente, hoje olhando para a situação, eu penso, foi um babaca? Foi, porque teve um investimento ali da minha parte. Foi um babaca. Mas a forma como isso me derrubou foi muito bizarra, sabe? Eu fui a pé, assim, trabalhando ali do comércio até onde eu trabalhava, eu fui a pé, eu andei chorando o caminho inteiro. Eu trabalhei chorando o dia inteiro nesse dia. O dia inteiro. E o sentimento que eu tinha não era assim um sentimento de que alguém falhou comigo, sabe? Era um sentimento assim de ter sido humilhada, de... Tão difícil de explicar, gente. Sentimento é uma coisa difícil de explicar, né? Mas eu lembro que eu fiquei assim muito mal, muito triste por isso ter acontecido. E aonde é que tá a aprovação nessa história que eu tô contando? Eu tinha a ideia de oferecer em vários comércios essa troca, né? Esse consignado e tal. Eu não ofereci em mais nenhum, porque o não doeu tanto, essa decepção doeu tanto que eu não queria passar por esse risco de novo, sabe? Então veja, eu citei duas coisas absolutamente comuns, né? Fazer ali uma renda extra vendendo os brigadeiros, fazer faculdade, ou podia ser qualquer curso, né? Estudar alguma coisa. Coisas comuns. Mas já tinha quem tivesse disposto a me pôr para baixo. E veja que não eram pessoas distantes. Não era um hater de internet, uma inimiga de ensino médio. Não eram. Eram pessoas que me queriam bem. Nem dá para saber o intuito dessas pessoas. Ai, gente, vou dar uma pausa aqui na reflexão. Sabe aqueles dias que você tá feia? Aí você pensa, pô, vou me maquiar pra ficar bonita. Aí você se maquia e pensa, nossa, eu fiquei mais feia. É como eu tô me sentindo hoje. Que ódio! TPM! Tô com muita TPM hoje. Mas enfim, vamos voltar aqui porque interessa. Voltando, Juliane, voltando. A questão é que talvez você queira coisas na sua vida que talvez fuja totalmente do senso comum. Totalmente. E vai ter muita gente para te levar para baixo. Mas muita gente. Gente, mas muita gente. Então, é mais do que só saber quem são as pessoas que a gente quer que nos rodeie, sabe? Porque a maior parte das pessoas que vão nos colocar para baixo são família, por exemplo. A menos que você esteja disposta a ter zero contato com a sua família para você poder cumprir esse seu propósito, que pode levar 1 ano como pode levar 10, você vai ter que saber se virar no meio de pessoas que vão tentar te puxar para dentro do balde de uma forma muito... Nem sei a palavra, não é ignorante a palavra, mas eu quero dizer que não é por mal, sabe? Eu sei que você vai encontrar gente que faz coisa por maldade, gente, eu sei disso. Mas é que tem gente que não faz, sabe? Tem gente que faz as coisas porque é o jeito da pessoa. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, tá até já roteirizado, só falando de família, assim, o quanto família pode nos levar para baixo se a gente não tomar cuidado, sabe? Mas, assim, mais importante, gente, que se rodear de pessoas que tenham sonhos, que queiram coisas grandes, pessoas que queiram coisas parecidas com as suas, que tenham sonhos também para alcançar, porque essas pessoas não vão duvidar de você, porque duvidar de você seria o mesmo que duvidar delas mesmas. E a gente acredita no nosso potencial. Então, mais do que isso, sabe, gente? Mais do que estar rodeado de pessoas que te encorajem, que tenham sonhos, blá, 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 porque isso é muito importante e você sabe, você tem que passar a se questionar todos os dias. Você tem que entender se o seu projeto está andando ou não.
Você tem que ter as suas medidas de quando é a hora de desistir, de quando é a hora, tipo, cara, daqui pra frente só tô sendo teimoso e realmente tô perdendo tempo. Porque se você não tiver segurança disso, você vai encontrar muita gente pra te derrubar. Muita gente pra te derrubar. E eu sei, gente, que a gente se inspira nos, abre aspas, cases de sucesso, fecha aspas. Mas até o case de sucesso chegar lá onde você se inspira, muita gente como ele ficou para trás e fracassou. E as pessoas que fracassam são muito mais. E a gente não fica sabendo das pessoas que ficaram para trás. A gente só vê o case de sucesso, aquele que deu certo. E esse que deu certo levou muito chumbo, muito. Cara, eu tô me sentindo uma palhaça. Eu não sei se a maquiagem que eu fiz realmente ficou muito feia. Eu acho que ficou. Ou se eu só tô num dia que eu não deveria ter me maquiado. Então é isso, gente. Reflexãozinha barata aí pra quarta-feira de vocês. Eu espero que você saiba assumir os riscos que envolvem os seus sonhos, saiba entender que o seu sonho e qualquer coisa que você queira na vida leva tempo, tem altos e baixos durante a sua caminhada, mas não deixa ninguém dizer que você não é capaz, tá bom? Porque você é. Se existe o desejo no seu coração, significa que você é capaz de realizar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!